Oi, viajante, tudo bem? Muito amor por aí ou nem tanto? Ó, já vou começar avisando que o tema de hoje é difícil, tá? Dá muita discussão e já vi algumas pessoas muito amadas se afastando de Deus por questões nessa área. Oi, Leila. Oi, viajante. Ainda mais uma série com o tema amor, não dá pra fugir, né? E os motivos que levam a gente a ter receio de tocar nesse assunto são exatamente os mesmos que fazem a gente precisar falar dele. Você conta ou eu conto? Pode deixar que eu conto, Dudu. Vamos falar sobre paixonites, crushes, namoros, contatinhos e coisas assim. Ou a falta deles. Eu sei, viajante, às vezes dá um frio na barriga, a boca seca, o coração dispara só de ouvir o nome de alguém. E o sentimento é tão real que não é possível, só pode ser amor verdadeiro. Será? Cuidado, viajantes. Fiquem ligados no tema da série. Já ouviu o ditado nem tudo que reluz é ouro? Pois é. Em termos de romance e atração, não dá pra confiar que tudo que faz suspirar é amor verdadeiro, não. Aguenta, coração, que a gente te conta. Eu sei, viajante garota, que crescemos vendo princesas olhando para os príncipes, se apaixonando perdidamente e vivendo felizes para sempre no final do filme ou do desenho. Eu sei, viajante garoto, que a gente cresceu meio de olho naquela garota bonita e torcendo para que ela nos desse moral. Isso nos dá a impressão que só seríamos completamente felizes no dia em que vivêssemos um romance desses de cinema. Mas qualquer coisa ou pessoa a quem colocamos no lugar de Deus em nosso coração e de quem pensamos que precisamos para sermos felizes se torna um ídolo. Isso vai contra o primeiro e principal mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, viajante, nosso foco não deve ser sair buscando um relacionamento amoroso por aí, mas fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Se isso acontecer, a gente vai conseguir lidar biblicamente com a possibilidade de relacionamentos amorosos, se e quando ele aparecer. E quando a gente faz isso, entende e busca viver algumas coisas, como aguardar o tempo do Senhor, descansar, estar contentes ou totalmente satisfeitos na vontade dele para a nossa vida. Na prática, isso significa não se abrir para um envolvimento até ter condições reais de considerar o casamento, que é o lugar planejado por Deus para o relacionamento físico e amoroso entre homem e mulher. Eu sei que numa época em que é bem comum pessoas namorando cedo, sem compromisso ou perspectiva de futuro, paquerando por aí ou mesmo ficando, parece muito esquisito sair logo falando de casamento. Só que esse jeito de se relacionar esconde um grande egoísmo. Tem cara de que a gente quer se dedicar a outra pessoa, mas na verdade é uma busca por prazer e satisfação pessoal mesmo. E quando é assim, com certeza não podemos chamar de amor. Olha o que diz Marshall Segal em um artigo que vamos deixar indicado aqui na descrição. Enquanto tantos socializam de forma imprudente nessa geração do eu, Jesus nos liberta do egoísmo, mostrando-nos como pôr os interesses, as necessidades e os corações das outras pessoas em cima dos nossos próprios, e ensinando-nos a recusar a autossatisfação à custa de nosso próximo. É uma grande inversão. O apóstolo Paulo avisa a gente para não sermos egoístas, nem procurarmos nossos próprios interesses, mas que a gente considere os outros mais importantes do que nós, procurando também o interesse deles. Se a gente fizer isso, a gente não vai usar o outro como um meio de satisfazer nossa própria vontade, experimentando uma pessoa após a outra até a gente encontrar aquela que parece satisfazer a gente naquele momento. Pode ter certeza que viver dessa maneira envolve muita dor, sofrimento e decepção. Agora presta atenção nos filmes em que aparecem os romances. É quase sempre tudo sobre mim. Como eu me sinto, como o que eu quero, o que eu acho que preciso para viver. Enquanto esse estilo de vida se coloca no centro, quem confia em Cristo para a salvação deve lutar para que Deus seja o centro da sua vida. Isso não quer dizer um compromisso que a gente tem de domingo, saber citar alguns versículos de cor ou participar do grupo de jovens. Isso significa dedicar a vida a Ele, buscando agradecer, amar, conhecer, obedecer e confiar nele cada dia mais. E disso tem uma conclusão muito importante. Não devemos nem pensar em relacionamento amoroso com quem não tem o mesmo centro de vida, ou seja, não são cristãos. Pensa bem, já vimos que o envolvimento amoroso entre um homem e uma mulher deve visar o casamento. O cristão deve viver para a glória de Deus, e Deus ordena que o casamento seja para a vida toda. Como é possível, então,
que tudo isso aconteça entre um cristão e um não cristão, com objetivos de vida totalmente diferentes. Sim, por isso Deus proíbe, ofende a Ele e é ruim para a nossa vida. Sei que é uma coisa que não se ouve muito por aí, mas o que importa é que a nossa fonte para conhecer a Deus e a sua vontade, sabendo como devemos viver, é a Bíblia. E as verdades que ela traz não mudam com o passar do tempo, a moda, o que os outros fazem ou o que mostra o seriado mais assistido da semana. Talvez você esteja pensando, mas o que eu sinto é de verdade. O que eu faço com o que sinto por aquela pessoa ou com a minha vontade de namorar ou casar. Aguenta um pouquinho, a gente sabe o que você está sentindo e a gente já vai falar sobre isso. Viajante, sei que nossos sentimentos são reais, às vezes até fisicamente. Isso não quer dizer que sejam corretos e muito menos que somos obrigados a seguir a eles. Pelo contrário, em Cristo, somos livres desse tipo de escravidão. Já falamos aqui na estação como nosso coração é enganoso, pode fazer parecer coisas que Deus condena uma boa ideia para nós. É por isso que devemos buscar a Deus e confiar nele em todas as áreas da nossa vida, apesar do que sentimos. Os nossos sentimentos são uma montanha russa, mas Deus não muda. Nosso coração muitas vezes nos aponta para caminhos errados, mas Deus sempre nos dá tudo o que precisamos em Cristo para fazermos o que é melhor e correto. E conforme confiamos, obedecemos e desfrutamos desse relacionamento com Ele, mais teremos força para resistir àquilo que é ruim. É um ciclo piedoso. Você terá que dizer não muitas vezes e vai ser doído. Terá que fugir de uma tentação outras vezes e vai ser doído. Mas se fizer isso em obediência a Deus, terá a segurança e o consolo de todas as promessas que Ele tem para os seus filhos. Isso é tanto verdade para esperar o momento de ter condições reais de se casar e encontrar uma pessoa que ame a Deus em primeiro lugar, quanto para o caso disso não acontecer. Já falamos um pouco sobre a idolatria de ter alguém. Se colocar como condição para ser feliz um namoro ou um casamento, você vai ofender a Deus e se frustrar. Quer o casamento aconteça ou não, e pode ser de várias maneiras. Sim, alguns exemplos. Você pode baixar o padrão de Deus para encontrar um cônjuge, abrindo mão de compartilhar da mesma fé em Cristo. Ou pode achar que aquela pessoa tem que corresponder a todas as suas expectativas e nunca te magoar ou te decepcionar, exigindo e esperando dela coisas que o próprio Deus não exige ou espera. Ou pode também pensar que a vida ideal é casar, e se isso não acontecer, vai experimentar uma vida B, um plano inferior, no lugar de desfrutar da satisfação que o Senhor nos permite em quem Ele é e no que nos dá ou não. Centrar nossa vida em Deus nos protege dessas e muitas outras armadilhas desse tipo. Olha, esse assunto é bem longo e não cabe em um episódio, tem muitos desdobramentos. Mas, se guardar alguma coisa da nossa conversa de hoje, que seja o seguinte: cuide, invista no seu relacionamento com Deus. É isso que vai possibilitar uma visão e uma postura correta de todos os outros relacionamentos. E considere alguns outros princípios bem importantes. Fora de um relacionamento com Cristo, não temos nenhuma chance de conseguir obedecer e agradar a Deus. Por isso, certifique-se se já confiou nele para a salvação e está em um relacionamento restaurado com o Senhor. Vamos deixar algumas referências sobre isso aqui na descrição. Esteja em comunhão regular com uma igreja local. Aconselhe-se com pastores, líderes e outros irmãos piedosos. Cerque-se de amigos que amem a Deus e a você o suficiente para dizer aquilo que você precisa ouvir, mas não quer. Se você já pecou nessa área, confesse o seu pecado e peça perdão a Deus e àqueles contra quem você pecou. Depois, enfrente as consequências, descanse na obra redentora de Cristo e tome cuidados práticos para não cair de novo. Faça do seu tempo com Deus, estudando a palavra e orando, uma prioridade. Sirva a Deus e as pessoas. Tire o foco de você. Creia que, para algumas pessoas, ficar solteiro e puro é uma opção bíblica e válida de vida. Entenda que todos os relacionamentos entre pecadores terão desafios e sofrimento, mas que Deus nos ajuda a lidar com eles. E em algumas ocasiões, viajante, quando a tentação se apresenta, apenas fuja. Então, viajante, tentando responder a pergunta do episódio, qualquer tipo de relacionamento amoroso que nos leva a pecar e que também leva o outro a pecar, não é amor. Agir com base no sentimento sem considerar os mandamentos de Deus e o próximo, não é amor. Envolvimentos rápidos e superficiais por diversão e autossatisfação não são amor. Idolatria de pessoas e de relacionamentos não é amor.
Relacionamentos puros, centrados em Deus, que buscam agradá-lo em primeiro lugar e colocam o outro acima de si, isso é amor. Obedecer a Deus e encontrar alegria e contentamento nele e em sua vontade para nós, isso com certeza é amor. E no próximo episódio, a estação vai estar na moda. Isso mesmo, Dudu. Vamos falar de duas palavrinhas muito usadas no momento. Será que elas são amor verdadeiro? Até lá!